Senhoras e senhores, boa tarde, sejam novamente muito bem-vindos. Dando continuidade ao evento Prefeito Ciente, Município Eficiente, informamos a todos que estão acompanhando este evento pelo YouTube que agora, na parte da tarde, teremos que fazer uma interrupção da transmissão para ser exibida a reunião de Câmara do Tribunal de Contas. Assim que a reunião terminar, voltamos com a transmissão deste evento. Convidamos agora o coordenador de fiscalização das contas do governador Pedro Henrique Magalhães Azevedo para falar sobre o panorama geral da Lei 4.320/64 e Lei Complementar 101/00. Mestre em Administração Pública pela Fundação João Pinheiro, Pedro Henrique é especialista em Direito Público, é analista de controle externo do TCE-MG, advogado e professor de Direito Administrativo e Direito Financeiro. Pedimos uma salva de palmas para o Pedro Henrique. Olá, seja bem-vindo ao nosso evento Prefeito Ciente, Município Eficiente. O tema que me foi repassado para passar para vocês é o panorama geral da Lei 4.320 de 64 e também da Lei Complementar 101 de 2000, a famosa Lei de Responsabilidade Fiscal. Sem dúvida, esses temas nos levariam a discussões que dariam diversas disciplinas no âmbito de cursos de pós-graduação, no âmbito de cursos de graduação, e que levantariam imensas dúvidas, tanto na comunidade acadêmica, como também naqueles que estão direcionados para o dia a dia da administração pública. Dessa forma, ao invés de tratar apenas das principais disposições que estão contidas, tanto na Lei 4.320 de 64, como também na Lei Complementar 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, eu irei tratar de assuntos, de temas, daquilo que eu gostaria que as pessoas soubessem sobre finanças públicas. E eu começo essa apresentação rememorando que há 20 anos atrás, enquanto eu ainda treinava nas equipes do Minas Tênis Clube, um treinador meu me falou uma frase que ficou marcada, que criança se cria com muito limite e com pouco dinheiro. E hoje, trazendo esse aprendizado para o dia a dia do controle externo, eu posso falar que um pequeno ajuste deve ser feito nessa frase que me foi dita há 20 anos atrás, que município se governa com muito limite e com pouco dinheiro. E é isso que eu vou tratar com vocês aqui, nesse pedaço de tarde. Irei apresentar 8 temas, 8 conselhos para uma boa gestão fiscal, para a condução das finanças públicas de forma adequada, respeitando a Lei 4.320 e a Lei Complementar 101 de 2000. Não tenho qualquer pretensão de esgotar esses temas, já que os assuntos são das mais diversas ordens e, como dito, geram diversas discussões, tanto no meio acadêmico, quanto também no âmbito da prática. Um primeiro tema para nós pensarmos a respeito, e que pode parecer extremamente básico, mas que é de fundamental importância para os gestores que estão assumindo, que assumirão mandatos a partir de 2021, é que o dinheiro não é criado com uma simples caneta. A aprovação dos instrumentos de planejamento, como é o caso do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e também da Lei Orçamentária Anual, sem dúvida são atos extremamente importantes para uma boa gestão fiscal. Não só a sua aprovação, como também a sua elaboração condizente com o princípio do planejamento. Mas a mera aprovação da LOA, do orçamento anual, não gera por si só recursos financeiros. Eu costumo dar um exemplo muito simples e até lúdico, para que você consiga entender a diferença do que vem a ser a execução orçamentária
da execução financeira propriamente dita, da existência de créditos orçamentários e de recursos financeiros para efetivamente pagar as despesas públicas. Imaginem o seguinte: pensem que a execução orçamentária, ou que a formulação do orçamento, a apresentação do projeto, a sua discussão, na verdade correspondem à escolha de um tamanho de um recipiente, de um copo, por exemplo. Você pode escolher um copo menor, um copo maior, um copo com a boca mais larga, um copo mais fino, enfim, você define a quantidade de líquido que vai caber dentro daquele recipiente. Uma vez que você definiu o tamanho desse copo, você tem o seu orçamento pronto. Agora, os recursos financeiros, isso é o dinheiro em caixa, ele somente aparecerá quando você passar a colocar esse líquido dentro do copo. Então, percebam que não é a mera aprovação do orçamento que vai gerar automaticamente, do nada, dinheiro em caixa para o município. É necessário que haja todo o processo de arrecadação de receitas, sejam elas por meio dos tributos cobrados pelo município, como os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, ou então por meio das transferências repassadas pelo governo estadual ou pelo governo estadual, no caso a cota parte do ICMS e do IPVA. Esse é um primeiro ponto que eu gostaria que você entendesse. Não parta do pressuposto de que você tendo um orçamento aprovado, você obrigatoriamente terá aquele valor previsto no orçamento em caixa para a realização de todas as despesas. Uma coisa é o orçamento, legitimamente aprovado e discutido, outra coisa é a existência de recursos financeiros em caixa para efetivamente você conseguir pagar as despesas assumidas. Esse é um primeiro ponto, um primeiro conselho que eu gostaria de passar para você, candidato ao cargo de prefeito municipal. Um segundo ponto para nós tratarmos também aqui nessa tarde diz respeito aos limites. Como eu disse no início da minha fala, o município é governado com vários limites. Nós temos limites previstos na Constituição, limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, limites previstos até mesmo em resoluções do Senado Federal. E aqui nós trataremos de 4 desses limites. O primeiro deles, que inclusive é objeto de análise nas prestações de contas anuais, nas famosas contas de governo dos prefeitos municipais, diz respeito ao limite de gastos com pessoal. Para nós entendermos como é o limite de gastos com pessoal, qual é a sua base de cálculo, quais as despesas deverão ser consideradas para fins desse limite, nós temos que relembrar o artigo 169 da Constituição Federal. Esse artigo 169, em conjunto com o artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal, nos diz que a despesa com pessoal ativo e inativo da administração pública deverá respeitar limites estabelecidos em lei complementar. Veio então a Lei de Responsabilidade Fiscal e, em seu artigo 18, estendeu o conceito da Constituição, falando que a despesa de pessoal ativo, inativo e também dos pensionistas deverão ser objeto dos limites que nós trataremos daqui a pouco. Esse ponto, inclusive, chegou a ser questionado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em uma ação direta de inconstitucionalidade envolvendo uma disposição da Constituição do Estado de Goiás. E o Supremo Tribunal Federal foi muito claro ao dizer que a disposição do artigo 18 da LRF, que diz respeito à inclusão dos pensionistas no cálculo da despesa com pessoal, não viola a Constituição Federal, já que essa é uma competência formal da União. A União detém a competência para legislar sobre normas gerais de direito financeiro. Não poderia, assim, a Constituição do Estado de Goiás excluir os pensionistas do âmbito da apuração da despesa total com pessoal. Percebam, então, que quando nós falamos de despesa com pessoal, nós estamos incluindo pessoal ativo, inativo e também os pensionistas. Considerando, então, todas essas despesas do chamado Grupo Natureza de Despesa 1, você ainda deve somar aquelas despesas com terceirizados em substituição de servidores públicos.
Muito cuidado com esse conceito, porque a redação da LRF pode levar a dúvidas das mais diversas ordens. O que a Secretaria do Tesouro Nacional recomenda, com o entendimento do que vem a ser terceirizados em substituição a servidores, diz respeito à terceirização daquelas atividades típicas da administração pública. Isso quer dizer, se a administração pública opta por prestar determinado serviço por meio da contratação de uma empresa terceirizada, serviço esse que possui servidores ativos no quadro da administração, mas se mesmo assim a administração opta por contratar uma empresa terceirizada, em tese, os gastos com essa empresa terceirizada também deverão ser computados no âmbito da despesa total com o pessoal. Fique muito atento, portanto, quanto a esses gastos com terceirizados em substituição de mão de obra no que diz respeito à prestação dos serviços públicos. Mas ainda assim, isso não é tudo. Nós temos que levar em conta que a Lei de Responsabilidade Fiscal previu deduções da chamada despesa bruta com o pessoal para formar, aí sim, a chamada despesa total com o pessoal, que servirá, nesse caso, como numerador da nossa conta dos limites fixados na LRF. Essas deduções são das mais diversas ordens. E você pode considerar, por exemplo, programa de demissão voluntária instituído no âmbito da administração pública. Você deverá considerar também indenizações pagas por ocasião de exoneração ou demissão de servidores, despesas de exercícios anteriores que não digam respeito ao período de apuração e, finalmente, inativos com recursos vinculados. Percebam, então, que a Lei de Responsabilidade Fiscal estabeleceu um rol expresso e taxativo de deduções da despesa bruta com o pessoal para se formar, aí sim, a despesa total com o pessoal. Essa sim deverá ser levada em consideração para fins da aplicação dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. E já que estamos falando de limites, quais são esses limites que a LRF prevê para os gastos com o pessoal no âmbito dos municípios? A gente primeiro tem que entender que a Lei de Responsabilidade Fiscal veio inovar no nosso ordenamento jurídico, estabelecendo limites globais, mas também limites setoriais de gastos com o pessoal. Isso quer dizer que os limites globais da despesa com o pessoal englobam tanto os gastos com o pessoal do Poder Executivo, como também os gastos com o pessoal do Poder Legislativo. E esse limite é de 60% da receita corrente líquida. Só que, como eu disse, você possui também, existe também na Lei de Responsabilidade Fiscal, limites setoriais, limites específicos para o Poder Executivo e também para o Poder Legislativo. No caso dos municípios, esse limite é de 54% da receita corrente líquida para o Poder Executivo e de 6% da receita corrente líquida para o Poder Legislativo, totalizando, assim, 60%, que é o limite global do município. Agora, esse limite, esse percentual, incide sobre um conceito que você também deve ter muita atenção, a chamada receita corrente líquida. Tradicionalmente, não havia grandes dúvidas no que diz respeito ao conceito de receita corrente líquida. Você deveria levar em consideração as receitas de impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições, no caso a COSIP dos municípios, receitas patrimoniais, agropecuárias, industriais, de serviço, transferências correntes e outras receitas correntes. E a partir disso, você faria algumas deduções expressamente previstas na LRF. Acontece que, para o limite de gastos com o pessoal, emendas constitucionais recentes tiveram que ajustar o conceito de receita corrente líquida. Dessa forma, a receita corrente líquida, para fins de cálculo da despesa com o pessoal, deverá ter nas suas deduções, além de todas aquelas deduções enumeradas na LRF, também as receitas advindas das emendas parlamentares impositivas individuais transferidas pela União Federal e também das emendas parlamentares de bancada transferidas pela União Federal. Leve isso em consideração, portanto, para chegar ao real conceito de receita corrente líquida ajustada para os fins
da Lei de Responsabilidade Fiscal para os fins dos limites previstos na LRF. Então já vimos o que é a despesa bruta, quais são as principais deduções, o que é a despesa total com pessoal, a receita corrente líquida e os limites do Executivo e do Legislativo. Acontece que a LRF, em matéria de gastos com pessoal, ela também previu que caso os poderes, ou caso o município como um todo, estiver ultrapassando 90% do seu limite específico, o Tribunal de Contas deverá emitir alertas para aquele município. Não há qualquer sanção ou qualquer outra consequência jurídica prática no que diz respeito à emissão de alertas. É uma simples comunicação ao gestor de que ele deverá se atentar para o percentual de gastos com pessoal, considerando a receita corrente líquida ajustada. Esse é o famoso limite de alerta. Acontece que se for ultrapassado o limite de 95% do limite individual de cada um dos poderes, note, não é 95% ou 90% da RCL, não é isso. É 90% ou 95% dos limites do Poder Executivo ou do Poder Legislativo. Então, 90% dos 54%, 90% dos 6%, 95% dos 54% e 95% dos 6%. Uma vez ultrapassada essa marca de 95%, tem-se então o chamado limite prudencial. O limite prudencial ele é um marco extremamente importante para a boa gestão fiscal. Isso porque, uma vez ultrapassado esse limite, algumas vedações passam a ocorrer, ou os municípios, os prefeitos, passam a estar sujeitos a essas proibições. Como, por exemplo, tem-se a vedação ao provimento de cargos no âmbito da administração pública, com algumas singelas exceções. Temos também vedação à alteração da carreira no âmbito do município, que gere como consequência aumento de despesa. Note que a alteração da carreira por si só não é ou não configura uma vedação no âmbito da ultrapassagem do limite prudencial. Isso porque é plenamente possível alterar a carreira desde que não haja propensão ao aumento da despesa com o pessoal. Muito bem, após o chamado limite prudencial, o limite de 95%, tem-se finalmente a trágica situação de extrapolação do limite máximo definido pela LRF. Nesse caso, além das medidas que já devem ser adotadas pelos gestores públicos como fruto da ultrapassagem do limite prudencial, o gestor deve adotar novas medidas para o retorno da despesa com pessoal ao nível normal, ao percentual definido pela LRF. E ele assim deve fazê-lo em situações ordinárias no prazo de até 2 quadrimestres, isso é, 8 meses, sendo que pelo menos 1/3 desse acesso deve ser excluído no primeiro quadrimestre. O que acontece, então, se o gestor não excluir esse 1/3 no primeiro quadrimestre, ou se ele tiver deixado passar esses 2 quadrimestres totais sem retornar a despesa com pessoal para os patamares definidos pela LRF? Nessa situação, outras vedações entram em cena, as chamadas sanções institucionais. Tais sanções dizem respeito, por exemplo, à vedação de recebimento de transferências voluntárias, com exceção àquelas da área de educação e saúde. Também a proibição de contratação de operações de crédito, ressalvando-se o caso de refinanciamento da dívida e também da contratação de operação de crédito para redução da despesa com pessoal. E, finalmente, o poder que tiver ultrapassado o limite de gasto com pessoal não poderá, de forma alguma, obter garantia de outro ente da federação para fins de eventual financiamento que ele contratar. Essas são as principais sanções institucionais. E com isso a gente fecha essa breve exposição sobre o limite de gasto com pessoal. Um outro limite que possui previsão tanto na Constituição Federal
como na Lei de Responsabilidade Fiscal, mas cujo percentual é previsto em outra norma, no caso em resolução do Senado Federal, é o limite da dívida consolidada líquida. É importante que você não confunda os conceitos de dívida flutuante e o conceito de dívida consolidada. A dívida flutuante tradicionalmente é tida como aquela de curto prazo. Aquela dívida que tem um vencimento curto. Por exemplo, os restos a pagar compõem o conceito de dívida flutuante. As operações de crédito por antecipação de receita orçamentária também compõem o conceito de dívida flutuante. Já no que diz respeito à dívida consolidada, nós estamos diante de operações de crédito superiores a 12 meses, ou então de operações de crédito inferiores a 12 meses, mas cujas receitas foram previstas no orçamento. Muito cuidado, portanto, para fins do limite de dívida consolidada líquida, os restos a pagar e outras matérias integrantes da dívida flutuante não integrarão esse conceito. Você terá que levar em consideração, portanto, aqueles atos que geram uma dívida tradicionalmente de longo prazo. Existem algumas exceções, como, por exemplo, o caso dos precatórios que não foram pagos no momento adequado, que passam a integrar também a dívida consolidada líquida apenas para fins de aferição desse limite. Mas tudo bem, sobre qual base de cálculo é calculado o limite da dívida consolidada líquida? A base de cálculo tende a ser a mesma, é a receita corrente líquida ajustada, mas muito cuidado, porque as emendas parlamentares de bancada não vão entrar para fins do limite, ou para fins da definição do conceito de receita corrente líquida ajustada. Elas entram na dedução da receita corrente líquida para a formação da despesa com pessoal, para fins da base de cálculo da despesa com pessoal. Agora, para fins da base de cálculo da dívida consolidada líquida, além das deduções da RCL tradicionais da Lei de Responsabilidade Fiscal, você deverá deduzir apenas as receitas decorrentes de emendas parlamentares impositivas individuais. Muito bem, e qual seria o limite da dívida consolidada líquida, portanto? Conforme resolução do Senado Federal, esse limite é de até 120% da receita corrente líquida. Leve isso em consideração, portanto, quando você analisar a dívida consolidada líquida do seu município. Temos ainda outros 2 limites para tratar no âmbito desse nosso segundo ponto da apresentação. Eu estou falando de limites com base constitucional. O limite de manutenção e desenvolvimento do ensino e o limite de ações e serviços públicos de saúde. Tratando do primeiro, portanto, o limite de manutenção e desenvolvimento do ensino, é extremamente importante que você não confunda despesas com educação, registradas na função 12, com despesas que deverão ser levadas em consideração para fins do limite de manutenção e desenvolvimento do ensino, que no caso dos municípios é de, no mínimo, muito cuidado com isso, a gente tratou de limites máximos até aqui, aqui nós estamos diante de limites mínimos, é de, no mínimo, 25% das receitas de impostos e de transferências obrigatórias. Muito bem, considerando essa base de cálculo, portanto, de impostos e transferências obrigatórias recebidas pelo município, você tem que aplicar os 25% para ver qual é o gasto mínimo com educação naquele exercício financeiro. E algumas despesas que, embora sejam classificadas na função 12, educação, não entrarão para fins do cálculo de manutenção e desenvolvimento do ensino. É o caso, por exemplo, da merenda escolar. A merenda escolar, grande parte dos municípios, para não falar na totalidade, é registrada no âmbito da função educação e assim deve ser mesmo. Só que, tomando como base a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, os programas suplementares de alimentação não devem ser contabilizados para os fins de manutenção e desenvolvimento do ensino. Os professores que estão em desvio de função são outro exemplo clássico. Embora eles possam ser remunerados utilizando a classificação funcional, a função 12 aí para a educação,
Como eles estão em desvio de função, como na prática eles não estão exercendo função de magistério propriamente dito, eles não poderão ser enquadrados para fins do limite de manutenção e desenvolvimento do ensino. E se os professores em desvio de função não entram para fins do limite de MDE, manutenção e desenvolvimento do ensino, logicamente, os inativos também, ainda que em tempos passados tenham prestado efetivos serviços no âmbito do magistério, também não deverão ser contabilizados. Despesas com inativos na educação também não deve ser considerada para fins do limite constitucional. E o nosso quarto e último limite, nesse segundo ponto, diz respeito ao limite das ações e serviços públicos de saúde. Mais uma vez aqui, você tem que ficar atento que, para fins de apuração desse limite, você não considerará todas as despesas com saúde, mas algumas delas sim, principalmente aquelas que são custeadas com os recursos da base de cálculo. E qual é a base de cálculo para fins da saúde? Praticamente a mesma da educação. Existem alguns pequenos ajustes no que diz respeito ao recebimento do Fundo de Participação dos Municípios em julho e dezembro, que não aparece na base de cálculo de saúde, e um ajuste também no que diz respeito ao IOF incidente sobre o ouro, essa transferência da União para os municípios. Então, a base de cálculo é semelhante, mas com algumas deduções que não havia na base de cálculo de manutenção e desenvolvimento do ensino. E aí você deverá verificar na Lei Complementar 141, quais são as despesas que se enquadram ou não no conceito de ações e serviços públicos de saúde. E é muito importante que você verifique também, não apenas os termos da legislação, nos termos da Lei Complementar 141, mas também as consultas respondidas pelo Tribunal de Contas, pois elas dão significativas contribuições para a melhor compreensão de quais despesas que poderão ser contabilizadas para fins do limite de ASPS, ações e serviços públicos de saúde. Esse tema levanta inúmeras discussões, como a gente já disse no início da apresentação. E para conseguirmos abordar todos os assuntos que foram propostos para essa tarde, precisamos avançar. Mas não se esqueça de consultar todos os normativos que tratam da despesa com pessoal, da dívida consolidada líquida, da manutenção e desenvolvimento do ensino e das ações e serviços públicos de saúde. O meu terceiro ponto nessa tarde diz respeito à receita do sucesso. E quando eu digo receita do sucesso, eu estou falando que a Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe a obrigatoriedade dos municípios de prever, instituir e efetivamente arrecadar todos os tributos de sua competência. Os municípios, por exemplo, são competentes para arrecadar o IPTU, para arrecadar taxas específicas para a prestação de serviços públicos, para instituir eventuais contribuições de melhoria, para arrecadar contribuições sociais incidentes sobre os vencimentos pagos pelos servidores públicos e também para arrecadar uma contribuição especial anômala denominada COSIP, contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública, esse sim de competência municipal. Então, pela LRF, todo gestor deve prever, instituir e efetivamente arrecadar todos os tributos de sua competência. Essa é uma previsão para uma gestão fiscal boa e responsável. Só que veio a LRF e trouxe ainda uma outra disposição, que se os municípios não instituírem e arrecadarem os impostos, espécie de receita tributária, se eles não arrecadarem todos os impostos, eles não poderão receber transferências voluntárias. Já que, se o município depende de transferência voluntária, ele poderia fazer a sua parte, efetivamente instituindo os impostos de sua competência. E o Tribunal de Contas, inclusive, possui um projeto específico para o desenvolvimento das receitas municipais, que é o chamado Projeto Receitas,
que visa dotar os municípios de uma capacidade para efetivamente arrecadar aquelas receitas próprias, como é o caso dos impostos municipais. E ainda tratando das receitas municipais, um outro ponto que você também deverá ter muita atenção quando da sua execução orçamentária, quando da gestão propriamente dita, nos 4 anos de mandato, diz respeito às chamadas renúncias de receita. A gente discute de um lado que o município deve instituir e arrecadar todos os impostos de sua competência. E de outro lado que as renúncias de receita podem constituir instrumentos efetivos para atrair investimentos para o município. Por exemplo, isenções conferidas no que diz respeito ao Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, o ISSQN, pode atrair mais investimentos para os municípios. Mas muito cuidado, porque as renúncias devem considerar alguns requisitos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Como, por exemplo, a estimativa de impacto orçamentário e financeiro e também a adoção ou de medidas de compensação pelo aumento permanente da receita, e aqui muito cuidado, redução permanente de despesa não deve ser considerada medida de compensação para fins de renúncias de receita. Então temos a estimativa do impacto orçamentário e financeiro, as medidas de compensação ou, e aí fazendo um contraponto com essas medidas de compensação, a demonstração de que aquela renúncia foi considerada no seu orçamento, na sua LOA, e que ela não afetará as metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Você pode se perguntar, quais metas são essas, Pedro? Bom, o anexo de metas fiscais desse outro instrumento de planejamento, que é a LDO, deve prever metas para receitas, despesas, dívida, resultado primário e resultado nominal. Então está aí, você tem alguns requisitos, portanto, a serem verificados no que diz respeito a renúncias de receitas. Eu enumerei apenas alguns deles. O artigo 14 da LRF traz toda essa lista que deverá ser levada em consideração pelos gestores públicos. Bom, caminhando na nossa apresentação, o quarto tema, também importantíssimo de ser tratado no âmbito de qualquer administração pública, e que eu vejo como um ótimo conselho a ser dado aos futuros gestores, é de que você deve gastar um bom tempo para um bom gasto. O que quer dizer isso? A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela previu requisitos para a criação de novas despesas. E esses requisitos, que começam de forma extremamente simples, devem ser objeto de uma atenção especial dos gestores públicos. Por exemplo, a LRF prevê que para a criação, a expansão e o aperfeiçoamento de qualquer ação governamental, o gestor público, a administração como um todo, deverá cumprir 2 condições. A primeira delas é a estimativa do impacto orçamentário e financeiro para o exercício em que aquela despesa entrar em vigor e para os 2 exercícios subsequentes. Por exemplo, se você decide instituir um novo projeto, você deverá demonstrar qual é o impacto daquele projeto no exercício atual e qual será o impacto futuro, pelo menos nos próximos 2 exercícios. Além da EOF, para a criação, expansão e o aperfeiçoamento de uma ação governamental, você também deverá apresentar uma declaração do ordenador de despesas, ou melhor, uma declaração do gestor, contendo ou demonstrando, evidenciando que aquela despesa é compatível com o plano plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, isso é, que as metas da LDO são respeitadas e que as diretrizes, objetivos e metas do plano plurianual também são respeitados. E no caso da LOA, a despesa deverá ser adequada, ou seja, deverá ter dotação, e aqui vale a pena a gente fazer a distinção desse conceito teórico, mas muito importante para os gestores, que é o conceito de crédito e dotação. O crédito é a própria despesa no orçamento, e o crédito ele é composto de uma dotação.
ele tem valores. A dotação nada mais é do que o valor atribuído àquele crédito em moeda nacional, em moeda corrente. Então, a dotação para criação, expansão e aperfeiçoamento de ação governamental deverá ser suficiente para as despesas atuais e também para as delas decorrentes. Isso no que diz respeito a qualquer criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental. Só que a LRF foi além, e é nesse ponto que eu preciso da sua atenção. Porque quando se planeja uma despesa de longo prazo, os impactos dessa despesa não apenas nos 4 anos da sua gestão, mas também nas gestões futuras, é imenso. Daí porque a Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe o conceito de despesa obrigatória de caráter continuado. A despesa obrigatória de caráter continuado é aquela despesa corrente, em termos gerais, despesas com manutenção da administração pública, que não estão relacionadas a investimento, mas sim ao pagamento de servidores públicos, à aquisição de material de consumo, ao dia a dia, à manutenção da administração pública. Então, aquela despesa, aquela nova despesa corrente, que tiver um prazo superior a 2 anos, a 2 exercícios financeiros, deverá respeitar, além daqueles 2 requisitos, daquelas 2 condições que nós tratamos, também deverá levar em consideração outras condições, como é o caso, por exemplo, da necessária demonstração da origem dos recursos e também da evidenciação que aquela despesa obrigatória de caráter continuado não afetará as metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E, finalmente, que serão trazidas medidas de compensação para essa nova despesa obrigatória de caráter continuado. E aqui também muito cuidado, porque enquanto na renúncia de receitas, nós dissemos que a medida de compensação seria apenas o aumento permanente da receita, no âmbito das despesas, a medida de compensação pode ser ou o aumento permanente da receita ou a redução permanente da despesa. Cuidado com o que eu disse. Redução e aumentos permanentes. Receitas extraordinárias, receitas temporárias, não devem ser utilizadas para criação ou para justificativa de uma nova despesa obrigatória de caráter continuado. E muito bem, caminhando então, nós temos outros requisitos adicionais para as despesas com pessoal. Percebam a gradação. Para a criação de novas despesas, você respeita 2 critérios da LRF. Para despesas obrigatórias de caráter continuado, além desses 2, você tem mais 3 requisitos. E para despesas com pessoal, novas despesas com pessoal, com exceção à revisão geral anual, você tem ainda outros 2 critérios somados aos agora 5 critérios já tratados no âmbito das despesas obrigatórias de caráter continuado. Esses 2 novos critérios dizem respeito às próprias disposições do artigo 169 da Constituição Federal. É o caso, por exemplo, da necessidade de uma dotação específica e suficiente e também de você incluir a autorização para a criação de novos cargos, por exemplo, ou para o provimento de novos cargos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Esses são novos requisitos para a despesa com pessoal. Percebam então que existe uma série de procedimentos que deve ser respeitada para novas despesas na administração pública. E um bom gasto, aquele gasto que gerará impactos controlados nas finanças públicas, ele deverá seguir esse caminho, deverá obedecer a essas condições. Muito bem, a gente chega aqui então ao nosso 4º ponto. Esse 4º ponto, ele diz respeito às mudanças ou à necessidade de mudança do orçamento público. E essa necessidade de mudança do orçamento público, ela se evidencia ao longo da execução orçamentária. Por exemplo, se você está executando o seu orçamento e você verifica a necessidade de ajustá-lo para que novas despesas sejam realizadas,
ou que o crédito, ou a dotação, melhor dizendo, de determinada despesa não é suficiente para todos os gastos ao longo do exercício, você será forçado a alterar o seu orçamento. E para alterar o orçamento, você irá precisar de dois instrumentos distintos: os créditos adicionais e as realocações orçamentárias. Antes de te explicar quais são ou o que são esses instrumentos de alteração do orçamento, eu faço aqui um parênteses para te convidar também para a sessão do tribunal que acontecerá nesse momento. A gravação aqui continuará acontecendo e mais tarde você retorna para acompanhar todas essas dicas no que diz respeito à boa e regular aplicação tanto da Lei 4.320 quanto da Lei Complementar 101. Pode ficar tranquilo que você não irá perder qualquer ponto. O evento ficará gravado e você conseguirá acompanhar. E após a sessão da Câmara, retorne aqui que nós teremos várias outras apresentações para trazer informações úteis para a gestão pública. Mas continuando aqui, nós temos os créditos adicionais e as chamadas realocações orçamentárias. Os créditos adicionais, eles podem ser divididos em 3 grandes grupos: o chamado crédito suplementar, crédito especial e o crédito extraordinário. Em simples linhas, numa definição muito superficial, e aqui eu já remeto você a verificar a Lei 4.320, que traz disposições muito concretas, muito diretas sobre esse tema. O crédito suplementar, ele existe para ampliar um crédito que já existe no orçamento, que já figura na lei orçamentária anual. Você quer expandir o valor daquela dotação. Já o crédito especial, ele serve para criar uma nova despesa que não consta na lei orçamentária anual. Então, por exemplo, você não previu na sua LOA para determinado exercício financeiro uma despesa, por exemplo, com merenda escolar. Vamos dar um exemplo extremo. E aí, no início do exercício, você verificou a necessidade dessa despesa. Você irá suplementar? Não, porque não existe um crédito para ser suplementado. Você deverá criar esse crédito por meio de um crédito especial. Finalmente, o crédito extraordinário, ele existe para situações, por exemplo, de calamidade, como é o que aconteceu na pandemia da Covid-19. Em situações em que o procedimento normal de um crédito adicional não pode demorar para que a administração realize as despesas. É preciso, nessas situações, que a administração, de plano, abra aquele crédito. E com isso a gente consegue entender um pouco do procedimento dos créditos adicionais. Para os créditos suplementares e para os créditos especiais, o Poder Executivo encaminha um projeto de lei para o Legislativo, para a Câmara Municipal, que o aprova autorizando o crédito. O Executivo vem então e abre esse crédito por meio de decreto. Veja que é possível constar a autorização na lei orçamentária anual para os créditos suplementares. Para créditos de outra natureza, essa autorização não pode ser conferida pela lei orçamentária anual. E além disso, é necessário que você indique a fonte dos recursos, isso é, de onde vêm os possíveis recursos para aquele crédito que está sendo criado ou suplementado. Temos várias delas, não podemos trabalhar todas elas com a atenção devida em razão do tempo, mas podemos citar a anulação de algumas dotações, parcial ou total, o excesso de arrecadação, o superávit financeiro, a reserva de contingência, os recursos que ficaram sem crédito, por exemplo, em decorrência de veto, por ocasião da apreciação do projeto de lei orçamentária anual, enfim, vários recursos que podem ser utilizados como fonte para a abertura de créditos adicionais. Lembrando que para o crédito extraordinário, não é necessária essa submissão prévia do projeto ao Legislativo. Na verdade, a submissão é posterior à abertura do crédito, mas, novamente, o crédito extraordinário apenas é devido em situações muito particulares. Finalmente, nós temos a não necessidade de indicação de fontes de recursos para os créditos extraordinários. É possível que o município indique a fonte? Sim, é possível, mas não é necessária para os créditos extraordinários. Perfeito.
Já passamos, então, pela diferença de execução orçamentária e financeira, limites, tratamos também das receitas, das despesas, das alterações orçamentárias. E agora eu queria falar para você sobre o começo de tudo. Esse é o 6º ponto que eu tenho para trazer aqui nessa tarde para você. O começo de tudo, na verdade, são os primeiros dias na gestão, ou antes disso, talvez. Por ocasião da transição de mandato, é importantíssimo que você verifique quais documentos estão lhe sendo repassados. Por exemplo, documentos referentes a convênios, a execução de termos de parceria, porque, dependendo do convênio, parte da sua execução ficará no âmbito do seu exercício financeiro, no âmbito do exercício financeiro em que você assume o mandato. Mesmo que você não tenha subscrito, assinado aquele convênio, mas a prestação de contas, por exemplo, deverá ser feita por você. Então, verifique todos os documentos recebidos como fruto de convênio. A comissão de transição, sem sombra de dúvidas, é um importantíssimo aliado para que você receba a administração da forma como você pretende conduzi-la e também para que você entregue a administração ao final do seu mandato, da forma como você gostaria de tê-la recebido. O 7º e penúltimo ponto aqui da nossa apresentação diz respeito a não levar gol nos acréscimos. Esteja preparado para o último ano de mandato. Você pode estar achando estranho nós tratarmos logo do último ano de mandato, sendo que você sequer ingressou na administração pública, mas sem sombra de dúvidas a preparação para o último ano de mandato começa logo no primeiro ano. Isso porque no último ano de mandato, a Lei de Responsabilidade Fiscal traz algumas vedações específicas para esse período. Então, por exemplo, não é possível contratar operações de crédito por antecipação de receita orçamentária no último ano de mandato. E um outro dispositivo extremamente importante da LRF, que deve ser objeto de cautela, objeto de atenção no último ano de mandato, é o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê, em síntese, que é recomendado, ou melhor dizendo, que é vedada a contração de despesa nos últimos 2 quadrimestres do mandato, sem que ela possa ser integralmente cumprida até o final do exercício, ou sem que haja recursos em caixa para cobrir os restos a pagar que ficarão para o próximo ano, para o próximo mandato. Resumindo, então, não é possível, nos 2 últimos quadrimestres do mandato do gestor, assumir obrigação de despesa sem que ela possa ser integralmente cumprida no exercício financeiro, até o último dia do exercício financeiro, ou sem que haja recursos financeiros em caixa para acobertar a inscrição em restos a pagar para os próximos exercícios financeiros. E aí muita cautela com os restos a pagar, porque embora eles não impactem no limite da dívida consolidada líquida, eles compõem a dívida flutuante. E muitas das vezes, parcelas significativas das receitas municipais atuais são direcionadas justamente para o pagamento de despesas passadas. Portanto, muita atenção aos restos a pagar. Isso não apenas no último ano de mandato, mas ao final de cada exercício financeiro, é importante que você mantenha controlada não apenas a dívida consolidada líquida, mas também as inscrições em restos a pagar. E, finalmente, chegando aqui no último tópico dessa apresentação, temos o nosso 8º e último conselho, ou melhor dizendo, o 8º e último ponto do que eu gostaria que as pessoas soubessem sobre finanças públicas. Tenha uma boa equipe. É fundamental que o gestor público possua uma boa equipe para orientá-lo na tomada de decisão. Mas eu faço uma ressalva. Uma boa equipe é extremamente importante.
mas ela não corresponde a tudo para uma boa gestão. Ela é importante, mas ela não é tudo. É essencial que você, enquanto gestor, faça a sua parte, busque se capacitar, esteja presente, ainda que virtualmente, em eventos como esse, para que as finanças públicas possam estar no seu dia a dia e que as propostas apresentadas à população sejam propostas factíveis, com base nas regras que regem as finanças públicas. Isso é extremamente importante, não apenas para a boa e regular aplicação dos recursos públicos, mas para a própria concretização do plano de governo. E, sem dúvida, uma boa equipe, uma equipe capacitada nas suas diversas atividades, é fundamental para que o gestor consiga delegar algumas atribuições, mas que ele também faça o seu papel e consiga realizar todas as atividades e cumprir todas as determinações que constam, seja na Constituição Federal, seja na LRF, seja na Lei 4.320 de 64. Para encerrar, então, essa minha breve apresentação para vocês, eu tenho que citar uma frase de Benjamin Franklin, foi um político, foi um cientista americano, que analisou, ou que disse para nós, que um planejamento falho é a causa de inúmeras falhas na gestão pública. Pense nisso, se capacite, corra atrás para que as finanças públicas sejam o carro-chefe da sua gestão, pois sem dúvida o conhecimento quanto às despesas, quanto às receitas e quanto aos limites previstos na legislação são peças-chaves, essas são peças-chaves para uma boa gestão. Eu te agradeço, o Tribunal de Contas, mais uma vez, está aqui à disposição, no âmbito da sua competência pedagógica, para trazer informações para os gestores, para capacitar os gestores para os desafios que eles vão encontrar. Muito obrigado e até mais. Só interrompendo, tem 2 perguntas pelo chat. Chegaram 2 perguntas aqui para a gente, vamos tentar respondê-las. Você poderia fazer um paralelo entre o planejamento dos programas de governo e a LRF? E uma segunda pergunta, na sua opinião, que parte da estrutura governamental poderá dar suporte às decisões do gestor municipal? São perguntas que tratam diretamente de temas que nós abordamos na apresentação. Então, por exemplo, um paralelo entre o planejamento dos programas de governo e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Bom, quando você apresenta programas de governo, você deverá fazê-lo com ideias, com propostas concretas e factíveis. Se você pretende, por exemplo, isentar ou criar passe livre no âmbito do transporte municipal, você deverá lidar, caso o transporte não seja concedido, seja um transporte realizado pelo próprio município, com os requisitos de renúncia de receitas. Então, como esses requisitos serão cumpridos? Você precisa do aumento permanente da receita. De onde vêm esses recursos? Ou então, caso se queira criar um programa assistencial de atendimento a famílias carentes, essa poderá ser uma despesa obrigatória de caráter continuado. Como os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal poderão ser satisfeitos para que o gestor consiga, aí sim, implementar essa proposta? Os programas de governo, portanto, eles devem estar, ou devem ter a LRF como ponto de partida. E a nossa segunda pergunta, que parte da estrutura governamental poderá dar suporte às decisões do gestor municipal? Pergunta extremamente interessante. Particularmente, eu entendo que não há apenas uma parte da estrutura governamental ou da administração pública que deve dar esse apoio. Na verdade, as responsabilidades aí são divididas. Por exemplo, você precisa de uma boa procuradoria, você precisa de um setor financeiro com excelentes contadores e você precisa ter uma equipe de apoio das mais diversas ordens, contando com engenheiros, por exemplo, para fiscalização de obras, administradores, economistas, e eu sei que essa não é a realidade da maioria dos municípios. É muito fácil nós falarmos da estrutura do município no plano teórico, mas na prática nós sabemos que baixos salários, poucos recursos, limitam sensivelmente
a realização ou a efetivação de uma equipe voltada para uma boa administração pública. Mas, enfim, temos que tentar capacitar essa equipe para os desafios que a administração encontrará. Acredito que respondi essas duas perguntas. Eu vou ficando por aqui e até mais. Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro Henrique, pela apresentação. E agora, dando sequência ao nosso evento, para falar sobre prestação de contas anual, SICOM, convidamos a analista de controle externo do Tribunal de Contas, Elizabeth Regina Queiroz. Bacharel em Ciências Contábeis pelo Instituto Cultural Newton Paiva, Elizabeth é especialista em controle externo e avaliação da gestão pública pela PUC Minas, em Direito Público pelo Centro Universitário Newton Paiva, em Contabilidade Pública pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e em Controle Externo pela PUC Minas. Atualmente está lotada na Coordenadoria para Desenvolvimento do SICOM do Tribunal de Contas. Pedimos uma salva de palmas para Elizabeth Regina Queiroz. Boa tarde a todos. O SICOM é um canal de... Deixa eu passar aqui um pouquinho a apresentação. O SICOM atua como o canal pelo qual todas as informações concernentes à organização orçamentária, financeira, patrimonial, operacional e contábil dos municípios são trazidas ao conhecimento do Tribunal de Contas. Dessa forma, anteriormente, o sistema de informações que era encaminhado para o tribunal era um sistema com informações anuais e de forma consolidada. Atualmente, a gente recebe esses dados detalhados, o que viabiliza novas ações de controle externo pelo Tribunal de Contas e permite também ao cidadão o controle social. Dessa forma, o SICOM ele possibilitou que o tribunal passasse a exercer um trabalho de controle constante, conhecendo as especificidades e a realidade dos órgãos municipais. Logicamente, o SICOM, toda essa constituição, a criação, ele foi amparado por resoluções, por instruções normativas. Instruções da implantação, da padronização de códigos para todos os entes municipais e órgãos municipais, a instituição e homologação. Temos ali a instrução 3, com os acréscimos da 2017, que dispõe sobre a remessa de dados dos módulos Instrumentos de Planejamento, Acompanhamento Mensal, Balancete e Decasp. A Instrução 3/2017, que estabelece as diretrizes para o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, e a Instrução Normativa número 4, que dispõe sobre a prestação de contas anuais do chefe do Poder Executivo Municipal. O SICOM ele é composto, atualmente, de 7 módulos. Esses módulos eles englobam um layout estruturado em campos, com informações que podem permitir cruzamento de dados, por exemplo, Então, mediante esses layouts, essas remessas são processadas e elas passam por critérios de validação. Esses documentos estão disponíveis também no portal do SICOM. E essas validações é que vão garantir uma
confiabilidade maior desses dados. Por exemplo, a gente tem uma conferência do saldo anterior, final do mês anterior, com o saldo inicial do mês atual. Geralmente, essas validações permeiam todo o SICOM, toda a remessa do SICOM. Eu vou começar a falar, são 7 módulos, do primeiro módulo, o módulo Instrumentos de Planejamento. Esse módulo é de responsabilidade de envio do chefe do Executivo, a periodicidade é anual e o prazo de envio é até 31 de janeiro do exercício de referência. Possui 14 arquivos. Esses arquivos são compostos de dados da receita prevista, a despesa fixada. Nós temos dados da Lei Orçamentária Anual, do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, cadastro de unidades orçamentárias, cadastro das ações, dos programas, das metas fiscais, dos riscos fiscais. O envio dos instrumentos de planejamento, ele será considerado concluído mediante o envio dos documentos das leis em PDF. Logicamente, no curso da execução do orçamento, pode haver necessidade de haver alterações no cadastro de unidades orçamentárias, devido à reestruturação administrativa. Pode haver também a necessidade de atualização de ações, programas. Então, nesse sentido, foi incluído o arquivo Inclusões de Programas, onde esses dados, esses cadastros são atualizados. O segundo módulo, acompanhamento mensal, é enviado pelo gestor de cada órgão ou entidade, mensalmente, até o último dia do mês subsequente. O módulo acompanhamento mensal possui 46 arquivos. Podemos citar a receita arrecadada, arquivos de empenhos, de liquidação, de pagamentos, de restos a pagar do exercício, de exercícios anteriores, cadastro de convênios em que o ente é o beneficiário em que o ente seja o repassador. Temos o cadastro de tomadas de contas especiais, temos vários arquivos sobre licitações, contratos e alguns outros dados da Lei de Responsabilidade Fiscal. São vários assuntos envolvidos nesse módulo. E também existe ali o envio das leis e decretos de alterações orçamentárias, porque a gente também tem um arquivo que é encaminhado por meio de uma estrutura e os textos das leis devem ser encaminhados para ocorrer essa validação no sistema. O terceiro módulo é o módulo balancete contábil. O responsável é o gestor de cada órgão ou entidade, que envia mensalmente até o último dia do mês subsequente. No caso, isso até dezembro. No caso do balancete de encerramento, até 15 de fevereiro do exercício seguinte, no exercício de referência, pode ser encaminhado o balancete de encerramento. Esse balancete possui 4 arquivos e, basicamente, as informações são saldos iniciais e finais de todas as contas contábeis e das movimentações de débito e crédito. Todas essas contas devem ser baseadas no plano de contas aplicado ao setor público
padronizado pelo Tribunal de Contas, e este plano de contas do tribunal é baseado no plano de contas estendidos, disponibilizado pela Secretaria do Tesouro Nacional. O quarto módulo, que é desenvolvido e acompanhado pela coordenadoria do SICOM, é o módulo de demonstrações aplicadas ao setor público. Nesse caso, nós temos duas modalidades: a isolada, que deve ser encaminhada pelo gestor de cada órgão e entidade, e temos aí a consolidada, que deve ser encaminhada pelo chefe do Executivo. Esse envio é anual e deve ser encaminhado até o 31 de março do exercício subsequente. Deve ser acompanhado do relatório do órgão de controle interno e dos demonstrativos do ensino, saúde, resíduo da saúde, despesas de pessoal por poder e o demonstrativo do Fundeb. No portal do SICOM, na aba Orientações, vocês podem localizar uma planilha que pode ser preenchida para ajudar, auxiliar nesse preenchimento desses anexos. Além desses 4 módulos, nós temos o módulo Folha de Pagamento. O módulo Folha de Pagamento, o responsável é o gestor do órgão ou entidade da administração direta e indireta do Estado e dos municípios de Minas Gerais, incluindo aí os poderes executivo, legislativo, judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública e o próprio Tribunal de Contas. Esse envio é mensal, também até o último, com prazo de envio até o último dia do mês subsequente. A Instrução Normativa 4/2015 é que vai ditar as regras desse envio, e este módulo é desenvolvido e acompanhado pela Diretoria de Fiscalização de Atos de Pessoal. Esse ano, foi inaugurado mais 2 novos módulos, o módulo edital e o módulo obras. O responsável pelo envio do edital e obras é o gestor de cada órgão e entidade municipal e estadual, e, além disso, os gestores dos consórcios públicos. E o prazo de envio do módulo edital, ele vai ser contado a partir da publicação do edital e de licitação, 5 dias, ou da expedição do convite, ou, no caso, da abertura do procedimento de dispensa e inexigibilidade. Seriam esse prazo de 5 dias. No caso do módulo obras, o envio é até o último dia do mês subsequente. Esse módulo, esses módulos, eles são desenvolvidos e acompanhados pela Diretoria de Fiscalização de Matérias Especiais, e a Instrução 1/2019 vai ditar aí as regras de envio. Então, nós temos 7 módulos que vão compor todas essas informações que, no final, elas vão gerar relatórios estáticos, vão alimentar sistemas de análise. Então, é muito importante que sempre essas informações elas sejam previamente conferidas para que nós possamos receber informações com bastante qualidade. Depois, com esse arcabouço de muita informação, naturalmente pode existir erros, inconsistências. A Instrução Normativa 3/2015 e a 4/2017, ela dá possibilidade que essas
essas informações sejam corrigidas. Então, ali, o instrumento de planejamento pode ser substituído até 20 de fevereiro do exercício de referência, o acompanhamento mensalmente em relação ao mês anterior e bimestralmente de 21 a 28 em relação aos 2 bimestres anteriores. Mas a Instrução 4/2017 também permite que todas essas 12 remessas e o balancete sejam, o acompanhamento mensal seja reenviado de 19 a 31 de março, tá? E também, depois, ainda tem uma outra chance, 10 dias após 31 de março, o prefeito, caso tenha necessidade, pode pedir a substituição de novos dados e o portal já está preparado para que ele automaticamente faça essa solicitação e faça o reenvio. O balancete não pode substituir e as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, essa só pode ser corrigida nos 10 dias após o prazo final, nos 10 dias que o prefeito tem de solicitar essa correção. Aqui eu trouxe a entrada, onde o portal, a tela do portal do SICOM, onde a gente pode acessar o sistema no envio real e no ambiente de teste. Caso haja necessidade, pode ser alimentado sempre o ambiente de teste, faz-se os testes ali e depois encaminha no envio real. Aqui, onde o prefeito deve cadastrar, ele deve cadastrar no sistema de gestão de identidade, no Tribunal de Contas, e depois fazer o cadastro aqui para permitir que sejam encaminhadas essas remessas. Permitido o acesso, ali nós temos a abinha de envio, a abinha de substituição, e eu vou ter muitas outras operações aqui que podem ser realizadas a partir do portal do SICOM. Bom, com todas essas informações que nós recebemos, nós podemos gerar aí vários relatórios, vários sistemas. Então, o que eu quero trazer para vocês são os produtos que são gerados, né? Com esses módulos, a gente tem um sistema de análise interna, de consulta interna, que é o SICOM Consulta, e nós temos aí uns dados disponibilizados externamente, que estão lá no Fiscalizando com o TCE. Também nós geramos aí um sistema de análise para a PCA e para a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF eletrônica. Os dados também compõem lá o e-certidão, que agora pode ser emitidas certidões eletrônicas, né? A folha de pagamento alimenta o cadastro de agentes públicos do Estado e dos municípios de Minas Gerais, o KPMG, alimenta os dados aí abertos, está lá disponível também no portal os dados abertos, e os layouts de edital e obras vão alimentar o sistema de informações de serviços de engenharia e obras, que será inaugurado em breve. Além desses produtos diretos, o SICOM fornece dados para o setor de inteligência do tribunal, que é o Suricato, para a diretoria de controle externo dos municípios, entre outras funções no planejamento de auditorias, para o índice de efetividade da gestão municipal, para o Lupa de Minas,
que a gente vai conhecer, né, logo em seguida, é um aplicativo bem amigável e que tem várias informações importantes do município. Alimenta também dados para o portal de receitas e para diversos órgãos e entidades que têm interesse nesse banco de dados do tribunal. Eu vou citar só dois aqui, que é o CIOP, do FNDE. O tribunal encaminha informações da função 12, educação, para o CIOP. Quando os órgãos, os municípios, têm que encaminhar as informações para o CIOP, existe essa validação. Caso não esses dados não confirmem os dados que estão no tribunal, os entes podem gerar uma pendência para eles no CALC, que é um sistema que auxilia ali para as transferências voluntárias, para a concessão de transferências voluntárias. E também nós fornecemos dados aí para a Fundação João Pinheiro. Bom, um dos produtos que é muito importante para o Tribunal de Contas, né, e para a sociedade, é a prestação de contas anual. Então, eu trouxe aqui, só para fazer um destaque, que a competência para emitir o parecer prévio sobre as contas anuais é do Tribunal de Contas e cabe ao prefeito prestar essas contas em 90 dias contados do encerramento do exercício financeiro. Serão consideradas, isso aqui é muito importante, que serão consideradas na análise as informações enviadas por todos os órgãos e entidades por meio dos instrumentos de planejamento, do acompanhamento mensal, do balancete e das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Então, isso que vai constituir a entrega da prestação de contas anual. As contas anuais do prefeito, elas serão consideradas não prestadas. Então, se até 31 de março do exercício seguinte, ao ano de referência, não forem encaminhados esses módulos e os documentos em PDF que estão previstos lá na Instrução Normativa 4/2017. A ausência de prestação de contas ou o envio após 31 de março, bem como imprecisões, divergências, omissões ou inconsistências nas informações ou documentos constantes das contas anuais, poderão ensejar a aplicação ao responsável de sanções estabelecidas na Lei Orgânica do Tribunal de Contas. Eu trouxe aqui as entregas de 19, a posição é do dia 22/10/2020. Nós temos ali 100% de entrega do IP, 99,95% da entrega do AM, 98,75% do balancete, a folha 99,5%, 100% do DECASP isolado e 99,41% da DECASP consolidada. Então, por aí, a gente observa que nós estamos aí com 100% ou, em outros modos, com mais de 99%. Mas ainda, por exemplo, ali no AM, a gente percebe que falta ainda alguns municípios enviarem as informações, os dados para esses módulos. Nós vimos os produtos que são gerados com essas informações. Então, é muito importante que os senhores prefeitos, quando assumirem o posto lá, né, no município, tomem ciência de como estão essas remessas, para que elas possam ser encaminhadas e alimentado os sistemas. Porque, por exemplo, o fiscalizando com o TCE, quando a gente vai fazer uma consulta de um município e observa que não tem
que você não abre as telas, os relatórios, é porque o município não encaminhou a informação. Então, é muito importante que essas informações sejam encaminhadas. Em seguida, eu vou dar destaque aqui para os senhores que, mesmo fora do prazo estabelecido pela IN3, o SICOM permanece aberto para receber as remessas ainda não enviadas. Assim que o envio for regularizado, o gestor deixará de ser inadimplente e as remessas passarão a ser intempestivas. A partir do cadastro do novo prefeito no SGI, o ex-prefeito perde o acesso ao portal do SICOM e não consegue mais fazer nenhum envio. Então, eu quero chamar a atenção para isso. Nós vimos ali os prazos para entrega. Então, o prefeito atual, ele vai fazer a remessa do mês de novembro de 2020 até 31 de dezembro de 2020. Portanto, a remessa de dezembro deverá ser encaminhada em 31 de janeiro de 2021. Portanto, o gestor que assumir é que terá a responsabilidade de enviar as informações referentes a dezembro, que é da gestão anterior. Então, nós tivemos, nos outros anos, muitos problemas com isso. O importante é o gestor, quando assumir, o prefeito, quando assumir, entender que também ele não consegue regularizar as remessas dele se ele não mandar as remessas anteriores. Tá ok? Porque elas têm uma sequência lógica. As remessas são recebidas na ordem sequencial, ou seja, enquanto não forem enviados os dados relativos ao exercício anterior, o gestor atual não conseguirá fazer os envios do módulos do SICOM da sua gestão. E é importante frisar que o tribunal considera como responsável pela inadimplência das remessas do exercício anterior o gestor da época, sobre o qual recairá as penalidades previstas na lei orgânica. Então, é isso que eu chamo a atenção. Agora, eu vou passar pelo produto, o grande produto gerado pelo SICOM, que é o Fiscalizando com o TCE, onde a gente tem vários relatórios aí estáticos e que vai permitir que os senhores possam consultar as informações de seus municípios. Isso tanto os candidatos quanto qualquer cidadão pode fazer essa consulta. É só entrar no site e clicar lá em transparência. Lá no lado direito ali, fiscalizando com o TCE. Clica em fiscalizando com o TCE e vai abrir aqui a página do fiscalizando, onde deve ser digitado o nome do município e o ano. Logo que a gente entra na página inicial, nós já temos informações de educação, saúde e gastos com pessoal. A gente olhando ali o menu, aqui, a gente já tem essas informações: educação, saúde, gastos com pessoal e receita e despesas. Seguindo, a gente clica ali em orçamento, a gente vai ter as informações que vieram lá naqueles módulos de instrumento de planejamento. Nós temos ali as leis, aqui a gente já é possível, logo quando abre, eu já tenho a lei, a LDO, o PDF, a LOA, o PPA e os anexos da LOA. Só clicar aqui, já baixa a lei. E aí nós temos outros dados, nós temos as despesas fixadas ali, as receitas, os riscos fiscais, metas fiscais, o orçamento geral.
Temos lá, nas alterações orçamentárias, as leis autorizativas, os decretos, um relatório do superávit de déficit financeiro. E na execução orçamentária, nós temos vários relatórios, né? Nós temos relatórios ali de notas fiscais, de receitas, despesas, empenhos, pagamentos, restos a pagar, receitas e despesas extra-orçamentárias, contas bancárias, receitas e despesas por fonte de recurso, despesas excedentes por crédito orçamentário, liquidação e anulação e outras baixas e anulação de outras baixas. São uma infinidade aí de informações. Seguindo nesse menu, eu trouxe aqui um relatório. Quando eu cliquei lá no relatório da Receita, retornou para mim um comparativo da receita prevista com a realizada. Este relatório está com as informações consolidadas, mas se eu clicar aqui nesse mostrar, esse relatório ele expande. E aí eu tenho todo o detalhamento de cada receita, vai ficar disponível aí para visualização e para consulta. Se eu clicar lá em despesa, coloquei aqui o da despesa, também da mesma forma, eu clico lá em mostrar e eu tenho o detalhamento de todas as despesas de todos os órgãos. Ali nós temos Prefeitura, Câmara e os outros órgãos desse município. Nós temos lá também um relatório de empenhos. Quando eu clico nesse empenho, eu tenho a relação de todos os empenhos. E eu tenho um link aqui. Por exemplo, se eu clico aqui, sempre quando tiver em azulzinho, vocês podem clicar que abre um novo horizonte de informações, né? Então, ali, se eu clicar naquele empenho, eu consigo ver o espelho desse empenho. Nós temos aqui, no menu também, a possibilidade de verificar os demonstrativos fiscais da LRF. Consulta ali. Vamos ver aqui o REL, né, o relatório resumido da execução orçamentária. Eu tenho essa gama aí de relatórios. O balanço orçamentário, a despesa por função e subfunção, receita corrente líquida, resultado nominal, resultado primário, receita do ensino, saúde, gasto com ensino, gasto com saúde, um relatório do Fundeb, das despesas e receitas previdenciárias, dados complementares, regra de ouro, receita de alienação de ativos e aplicações de recursos, projeção atuarial do RPPS, demonstrativo simplificado do REL, cronograma de execução mensal de desembolso, restos a pagar por poder. Depois, relatórios da gestão fiscal, nós temos a despesa total com pessoal por poder, nós temos a despesa total com pessoal mensal, a dívida consolidada líquida, garantias e contra-garantias, operações de crédito, disponibilidade versus restos a pagar, o relatório simplificado da gestão fiscal, do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Eu chamo a atenção aqui que na parte do REL, nós temos aqui os relatórios que a gente pode acompanhar os índices, né, da educação e da saúde. É muito importante que seja feito esse acompanhamento. E, na sequência ali, a gente tem os relatórios de riscos e metas fiscais, o cumprimento de metas fiscais e as metas bimestrais de arrecadação, que são aqueles anexos lá da LDO, né? Na sequência, nós temos ali no menu compras públicas. Se eu clicar aqui no processo de aquisição,
retornar informações, relatórios dos processos licitatórios de todos os órgãos do município, dos processos de dispensa, inexigibilidade, dos contratos. Então, aqui a gente tem aqui os valores consolidados dos montantes desses processos licitatórios. Eu não trouxe todos, porque não ia dar para a gente navegar por todos os relatórios. Na sequência, no menu, nós temos os balanços demonstrativos e parecer do controle interno. Então, aqui eu vou ter informações das demonstrações contábeis informadas que os entes encaminham, o balanço orçamentário, o financeiro, o patrimonial e as demonstrações das variações patrimoniais e o demonstrativo dos fluxos de caixa. Depois, as demonstrações contábeis apuradas, balanço orçamentário, balanço patrimonial e as demonstrações das variações patrimoniais. Então, o município manda a informação dos balanços e nós geramos também a partir dos balancetes que são encaminhados mensalmente. Temos ali os anexos. Deixa eu voltar aqui. Temos aqui o anexo, os anexos da PCA, que são esses aqui, relatório de controle interno, parecer do Conselho do Fundeb, notas explicativas a essas demonstrações. Então, aqui nós temos também os demonstrativos do ensino, saúde, que é enviado pelo município. E se eu clicar aqui, no balancete contábil, vai gerar o relatório aí do balancete contábil com todas as contas, que, se eu clicar aqui em mostrar, vai ser possível consultar todas as contas do plano de contas que são utilizadas pelos órgãos municipais. Bom, a minha apresentação, ela termina aqui, mas eu gostaria de fazer um alerta e um pedido, talvez, para que os senhores prefeitos, ao assumirem, verifiquem junto à empresa que fornece, que encaminha esses dados, ou o setor, pode ser um sistema próprio da prefeitura, como estão os envios dessas remessas ao SICOM. Porque a gente viu como esses dados são importantes, são relevantes para o controle externo, para o controle social, e para que os senhores também não tenham problemas, porque esses dados alimentam, compõem a prestação de contas anual, compõem os relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é por onde geram os alertas, Então, a tempestividade e a prévia conferência, esse é o recado maior que eu trago para os senhores em relação ao envio das remessas ao SICOM. Se caso vocês tenham alguma dúvida, alguma sugestão ou até crítica, vocês podem entrar no Fale com o TCE, acessar ou o jurisdicionado, caso tenham com senha. Se não tiver a senha, nós temos ali disponível o jurisdicionado sem senha, ou então, como cidadão, pode encaminhar essas dúvidas. Eu gostaria de agradecer, todo mundo agradecer pelo convite, e parece que tem alguma pergunta. Aqui, existe a obrigatoriedade de se enviar os editais em PDF, impedido a digitalização dos documentos? Eu não entendi muito bem essa parte, mas é obrigado a enviar os editais, sim. Os editais
No caso, atualmente, a gente só está recebendo editais de obras, tá? Mas a gente vai receber todos os editais de licitação. Tá. Que o PDF é diferente de digitalizado. Sim, os editais eles podem caminhar em PDF, mas eu acredito que essa dúvida pode ser melhor esclarecida com a diretoria de matérias especiais, que é quem desenvolve e acompanha o módulo edital. Mas, pelo que eu sei, é o PDF. Tá bom? Eu gostaria de... Tem mais uma pergunta. Mas de qual sistema... Na realidade, é porque nós temos esse módulo, a prefeitura, a gente disponibiliza um layout, aí a prefeitura preenche e encaminha. Aí nós temos regras de validação que verifica, e aí, assim que passar por essas regras, é que essas informações entram no tribunal. E gera o fiscalizando com o TCE, o Lupa de Minas, gera informações para outros sistemas. Por isso que eu fiquei confusa na hora que você falou, porque eu tenho um sistema que recebe as informações e distribui informações para vários sistemas. Tá? A gente vai estar disponível na Escola de Contas. Tá? Eu gostaria de agradecer, gente. Muito obrigada. Mas, se você tiver mais dúvidas, pode mandar também pelo Fale Conosco. Obrigada. Muito obrigado, Elizabeth Queiroz, pela apresentação. Faremos agora um breve intervalo. Retornaremos na sequência, abordando o tema Fomento das Receitas Próprias.